Boa noite, pessoal. O mundo foi criança, ser tão frágil, sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas. Boa noite para quem está chegando. E toda criança Laura, boa noite, seja bem-vinda. ser amada. Uma criança desenha caminhos de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito o grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o evangelho plantado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do mestre que aconselha a semelhança. Então teve o pessoal chegar e a gente começa às 19h30, ok? Uma criança representa caminhos de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: Ivani, boa noite, seja bem-vinda. que Deus mora. Uma criança representa caminhos de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora? Bom, mais uma vez, boa noite, 19h30. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. O pessoal hoje está meio de preguiça aí ou esqueceu, né? De que a gente não põe lá um recadinho, um lembrete no grupo, o pessoal some. Acho que o pessoal esquece aí, né? Coloca na agenda, pessoal. Coloca no celular para despertar. Às 19h30, toda segunda-feira. Tá bom? Pessoal, antes da gente começar, só lembrando algumas coisinhas, tá? O Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove todas as segundas-feiras, após o estudo do nosso lar, a conversa fraterna. Então, se você quiser participar da conversa fraterna, é só você preencher lá no grupo o formuláriozinho com o seu nome e o seu telefone do WhatsApp, e o pessoal vai entrar em contato com você logo após o término do estudo do nosso lar, tá? Ivani, eu fiquei sabendo, né? Estivemos e estamos em prece por ela e por toda a sua família, né? Outra questão, outro lembrete. E na sexta-feira, nossa reunião pública, que a gente convida e espera a presença de vocês às 19h30 na sexta-feira. Lembrando
Gosto sempre de lembrar, gente, toda a nossa programação fica gravada, a gente pode assistir novamente, pode assistir num outro horário, mas é muito interessante que a gente esteja presente naquele horário marcado, porque nós, apesar da distância física, nos reunimos, nos conectamos uns aos outros, formamos essa corrente de pensamentos, de vibrações positivas e nos auxiliamos e somos auxiliados pela espiritualidade que vem se encontrar conosco neste horário. Tá? Então vamos aí dar a nossa contribuição para podermos também receber a contribuição participando das atividades nos horários marcados. Tá? E a terceira coisa que eu queria falar com vocês, acredito que todos saibam que a Aliança Municipal Espírita, a AME, promove todos os anos, no final do ano, né, a doação de cestas básicas para as famílias carentes de Araxá. E cada casa espírita, né, então fica incumbida aí de arrecadar uma quantidade de alimentos, né, para que essas cestas possam ser preparadas. A nossa casa espírita, Amor, Fé e Luz, como é uma casa irmã do Centro Espírita Alta de Souza, né, está auxiliando na campanha do Centro Espírita Alta de Souza. Então nós precisamos arrecadar arroz, açúcar e óleo. Então quem puder contribuir, né, são itens que infelizmente subiram muito, né, pessoal, e principalmente por isso estão sendo muito necessários para as cestas, mas quem puder contribuir, por favor, faça a sua doação até o dia 11 de dezembro. Tá? Vocês podem entrar diretamente em contato com o pessoal do Alto de Souza, né? Muitas pessoas aqui participam lá, então já pode entrar direto em contato lá com o Adriano, com o Antônio Augusto, o pessoal lá. Ou se vocês quiserem também entrar em contato com a gente aqui, nós vamos lá dar um jeitinho de buscar na casa de vocês, tá? Mas por favor, vamos aí cada um contribuir com um pouquinho, a gente vai atingir a meta que não é pequena, tá? Mas vamos auxiliar aí a muitas pessoas que estão necessitadas a terem um final de ano melhor, né? Mais confortável, com alimento na sua mesa, tá bom? Bom, era esses os recadinhos. Convido vocês, né? Agora que o pessoal já chegou, já tem mais gente aí na sala, convido vocês a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara em todas as atividades dessa casa. Vamos agradecer por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, comentando, estudando o livro Nosso Lar, para que a gente possa receber todas essas mensagens que o nosso irmão André Luiz nos enviou através da psicografia de Chico, que a gente possa absorvê-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então vamos lá, pessoal. Gislene chegou aí, a Luísa, a Rosângela, seu Pedro também está aí. Seu Pedro é o dirigente desse centro espírita, pessoal, para quem não sabe ainda, é o nosso dirigente, o seu Pedro. Bom, como vocês se recordam, no último capítulo, o André Luiz, enfim, conseguiu o trabalho. Enfim, ele chegou a um local onde ele poderia ser útil, que o seu esforço seria útil no auxílio ao próximo. Né? Pessoal, se teve mais alguém aí que eu não comentei, seja bem-vindo, boa noite, tá? Infelizmente eu não consigo ver todo mundo aqui, só algumas pessoas que aparecem, mas sejam todos bem-vindos. Então agora no capítulo 28 nós vamos falar um pouco mais sobre esse trabalho, sobre esse serviço que o André Luiz então conseguiu. Capítulo 28, em serviço. Encerrada a prece coletiva,
ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Lembrando, né, pessoal, que todos os dias, às 18 horas, é feita a prece coletiva em nosso lar, né, no crepúsculo. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Então, o que acontece? Tobias, né, ligou um rádio, né, um equipamento de comunicação, para esperar a comunicação dos samaritanos que estavam trabalhando no umbral, né? Então, ali o André Luiz ficou sabendo que em horas marcadas, né, combinadas previamente, as equipes que estão trabalhando no umbral se comunicam com as equipes que estão em nosso lar, para poderem organizar as atividades de socorro. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a ventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Aqui, pessoal, para quem está acostumado, né, a servir, a trabalhar nos postos de assistência, acho que a gente pode ter assim, uma pequena ideia do que é isso aqui que o André Luiz está nos dizendo, né? Quando a gente chega no final do trabalho, a gente às vezes está até cansado, né, fisicamente ali, da atividade, né, intensa, mas ao mesmo tempo a gente está renovado, com energia, né, um vigor intenso, né? Como se a gente não tivesse nem trabalhado, né? Algo que mais nos recarrega as energias. E era isso que André Luiz estava sentindo, né? Estava ali cansado das atividades, mas ao mesmo tempo uma energia muito grande circulava nele. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. Então, os samaritanos conseguiram retirar, né, das trevas, né, 29 espíritos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Então, o que era o recado, né? O que era a mensagem? Os samaritanos, a equipe que estava trabalhando no umbral, informando que tinham recolhido, que tinham conseguido resgatar 29 espíritos, né? Desses, 22 estavam em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica, né? E informando que estavam organizando o transporte, que chegariam possivelmente um pouco depois da meia-noite, né? E pedindo para que fossem tomadas as providências no sentido de esperá-los para o atendimento a esses irmãos que estavam sendo resgatados. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desdobrava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Então, o primeiro questionamento do André Luiz foi por quê? Qual a necessidade de se organizar esse transporte? Não eram todos espíritos, né? Então, nesse primeiro momento, o que ele pensou? Bastava que eles pensassem, né, em nosso lar, por assim dizer, e estariam automaticamente em nosso lar, né? Seriam transportados
automaticamente nosso lar. Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo. Né? Então, o André Luiz tinha se esquecido de como ele próprio tinha chegado ao nosso lar. Né? Que foi o quê? Foi carregado. Conheço o episódio de sua vida. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva dessa noite. Precisamos tomar providências imediatas. Então, o que acontece, pessoal? O André Luiz, ele achou, né, que bastaria que esses espíritos volitassem, né, pensassem em nosso lar e se transportassem para lá. Mas ele se esqueceu da própria experiência, onde ele mesmo foi carregado do umbral até nosso lar. Então, a explicação que ele recebe, aliás, a recordação, porque ele já sabia disso. Todos nós temos os potenciais do espírito, mas nem todos os temos desenvolvidos, né? O desencarne não será a base para o desenvolvimento dessas capacidades. Não basta desencarnarmos, né? A natureza, como ele aqui bem coloca, não dá saltos. Nós vamos desencarnar e seremos as mesmas pessoas que somos aqui, né, no dia imediato ao nosso desencarne. Ou seja, não chegaremos ao plano espiritual com as nossas faculdades, nossas potencialidades desenvolvidas, simplesmente por causa do desencarne. Né? Cada um de nós terá um grau evolutivo, um nível de consciência e um nível de desenvolvimento das suas próprias capacidades do espírito. Né? Então a maioria de nós, a grande maioria, ao chegar no plano espiritual, vai necessitar de auxílio, de transporte, de ser carregado, de ser amparado, né? Para percorrer essas distâncias. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte como a ponderar algo muito sério e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Então, a preocupação da Narcisa era com o número de trabalhadores para receber esses espíritos que estavam chegando. Por quê? As equipes estavam em número reduzido em nosso lar, porque muitos foram requisitados para os trabalhos no umbral, né? Devido àquela situação, né, que a gente já viu anteriormente, da deflagração da Segunda Guerra Mundial, de um número muito grande de espíritos desencarnando e das densas nuvens, né, negras, né, em decorrência dos pensamentos desarmoniosos e do ódio e tudo mais, proveniente dos encarnados.
né? Então essa era a preocupação de Narcisa. E aqueles que estavam chegando, chegariam muito cansados, ou seja, não teriam condições de se manterem em serviço, né, após a sua chegada. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente, né? Então André Luiz, ao observar aquela dificuldade ali, aquela preocupação, ele já se ofereceu, apesar de ter passado todo o dia em serviço. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Então, o pessoal ainda não tinha se acostumado com essa ideia de que André Luiz havia feito essa mudança, essa transformação do seu ser, né? Então, o Tobias já ainda ficou admirado, né, dele ter trabalhado o dia todo e ainda ter se oferecido para passar a noite em serviço. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação do bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que haviam encontrado no Ministério do Auxílio. Então, olha que interessante, pessoal. O André Luiz, apesar de já estar cansado, né, do trabalho do dia, mas ele se sentia muito bem por poder servir mais. E a grande felicidade dele não era em decorrência do bônus hora, né, vamos dizer assim, do salário que ele iria receber, mas sim pela satisfação de poder se apresentar, né, diante da mãe dele e de todos aqueles outros seres, todas aquelas consciências, aqueles irmãos que o auxiliaram, né, e agora ele poderia se apresentar diante dessas pessoas servindo, né, com essa experiência, né? Ele poderia mostrar para essas pessoas que aquele esforço que fizeram por ele agora estava sendo recompensado, né? Ele, pela sua vez, estava auxiliando a outras pessoas, outros espíritos. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. Então, como a gente já havia observado também anteriormente, né, o máximo de trabalho
num dia em nosso lar são 12 horas. 8 horas que podem se prolongar por mais 4 horas, chegando a 12 horas. Né? Depois disso, todo mundo é obrigado a descansar, a fazer outras atividades. No entanto, como aqui é uma situação excepcional, né? Então estava sendo permitido que os trabalhadores dobrassem o seu turno. A sós com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã que trabalha muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. E nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois, reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício, e ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermeiros próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Então, pessoal, essa parte aqui acho que é muito bom, merece uma grande reflexão nossa. Em que sentido? A Narcisa comentou então com André Luiz que estava há mais de 6 anos em trabalho contínuo, né, nas câmaras de retificação. E que ela ainda precisava de mais 3 anos e pouco, né, de trabalho para conseguir um endosso, um aval, né, para que ela pudesse retornar à Terra, ao plano físico, se encontrando com outros espíritos, para que juntos, esse grupo de espíritos, pudesse trabalhar a sua evolução. Então, eu queria observar com vocês aqui o seguinte. Primeiro, quantos de nós se esforçaram muito no plano espiritual para ter a oportunidade de voltar, para ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje, aqui no plano físico, aqui no Brasil? Quantos de nós, assim como Narcisa, trabalharam 10 anos ou mais continuamente para poder merecer voltar nesse momento? E será que nós estamos aproveitando?
Estamos dando valor a todo o nosso esforço no plano espiritual para estarmos aqui? Será que nós estamos realmente fazendo o que nós viemos fazer? Essa é uma reflexão. E a segunda reflexão é que, como bem mostra Narciso aqui, nós, para retornarmos, nós precisamos do aval, né? Nós precisamos que espíritos amigos se responsabilizem por nós, pelo nosso retorno ao plano físico. E aí eu pergunto a vocês novamente, será que nós estamos correspondendo a esses irmãos, esses amigos que confiaram em nós? Será que nós estamos fazendo de acordo com o que nós combinamos com eles que iríamos fazer, com aquilo que prometemos a eles que iríamos fazer aqui no plano físico, na nossa reencarnação, se tivéssemos o aval deles? Então, essas são duas reflexões muito importantes que a gente precisa fazer, né? Porque, afinal de contas, em algum momento, que nós não sabemos qual, nós vamos retornar à pátria espiritual, vamos retornar ao plano espiritual e vamos nos deparar com a nossa consciência nos perguntando, e aí? Valeu? Você fez o que precisava fazer? E vamos nos deparar com esses irmãos que confiaram em nós. E aí, como é que nós vamos olhar para esses irmãos? Primeiro, como é que nós vamos olhar para nós mesmos, né? A nossa consciência vai dizer o quê? E segundo, como nós vamos olhar para esses irmãos? Nós vamos olhar para eles, olhar nos olhos com confiança, com a certeza de quem fez um bom trabalho, ou nós vamos ter vergonha de olhar para eles? Né? Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês nessa noite sobre essas duas questões, tá bom? Bom, pessoal, terminamos em cima. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Convido vocês a mais uma vez fecharem os olhos, serenarem os corações, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste, nos ampara. E vamos mais uma vez agradecer a essa oportunidade, agradecer a esses irmãos que estão sempre junto a nós, sempre prontos a nos auxiliar, sempre prontos a nos dedicar o seu esforço, o seu tempo, o seu trabalho. E agradecer ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, todas as oportunidades que temos de evoluir, de crescer. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, gratidão pela presença de vocês. Esperamos todos na sexta-feira, às 19h30, para a nossa reunião pública. E quem puder auxiliar na campanha da AME, por favor, contribua. Entre em contato com o pessoal da Alta de Souza ou entre em contato com a gente, mas não deixe de contribuir, tá bom? As famílias carentes da nossa cidade, com certeza, ficarão agradecidas pelo nosso esforço, pelo pequeno esforço que cada um de nós fez. Tá? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.